É Deus, o homem e a terra. E essa que é a beleza e toda a magia do vinho. Cuidado aí, Rodrigo, você chega pra lá. Eu vou sair de perto e deixar você fazer sozinho. A nossa jornada nos traz hoje aqui a região de Champagne, na França. Esse lugar encantado que produz uma bebida mágica. Eu vou nessa viagem acompanhado da Marina Gilberti, que está aqui do meu lado. Que bom que você está com a gente, Marina. Prazer estar aqui com vocês. Que é uma sommelier brasileira com uma história grande aqui na França. São 18 anos de França já. Nós já fizemos um especial juntos, né, Marina? Falando sobre o vinho de Jesus. Como é que era o vinho do tempo de Jesus? Certamente um vinho natural, sem artifícios, um vinho que era uva fermentada, com muita energia e também energia boa e energia da luta daquela época. Então cada garrafa é única, porque o vinho é vivo. A Marina tem uma história muito grande com a fé católica, ela é muito ligada à religião. Eu achei que ia morrer, então eu tive exatamente a sensação que em 3 minutos ou 5 eu não estaria mais nesse plano aqui. E aí nesse momento eu já entrei em convulsão, oxigênio, e aí só que eu ainda lembro de eu estar assim, como fosse uma espécie de um túnel onde o meu pai, que é morto, estava no teto, como fosse assim, tô aqui, tá tudo bem. Só que eu tava naquela coisa maternal de eu parir 2 crianças. E você vai deixar eles porque você vai morrer. Não posso deixá-los, não é o momento. Tem uma coisa que eu acho muito legal que você conta para os seus alunos, que é uma metáfora da vinha com a vida, com o ser humano. A vinha, ela é a planta que ela copia o genoma humano. É uma planta que é igual ao ser humano. Ela vai viver aí 80 anos, nasce, cresce, evolui, é fértil e ela precisa, para ficar boa, de sofrer. Né? A gente tem criança. Que nem a gente. A gente tem criança, se você mimar a criança, fica um adulto insuportável, né? A gente tem que falar não pro filho. Mas a gente aprende com a vida também, com os sofrimentos da vida, com as perdas, né? Fica melhor depois, né, com os tropeços. E a vinha, ela é exatamente isso. Quanto mais ela sofre, melhor vinhos ela dá. O que é sofrer? É muito sol? Ela precisa ter esforço para buscar o alimento dela. Então você imagina que a gente, o nosso alimento é o quê? O nosso salário, o nosso trabalho. Né? Uma pessoa às vezes não valoriza o que ela ganha de mão beijada. A vinha, ela é assim, quanto mais as raízes dela procurarem profundamente o nutriente que vai alimentar, o vinho fica muito melhor. E isso é o ser humano, eu falo assim, você lutou por uma carreira, para ter um diploma, né? Ninguém tira isso de você. Ou qualquer carreira, né? Qualquer uma. Até para uma conquista de casal, né? Eu quis aquela esposa, aquele marido, lutar para um casamento dar certo. E quando a vinha envelhece? Ela é que nem a gente, vai ficando mais experiente. Por um lado, vai envelhecendo o corpo, mas a mente vai ficando mais sábia. Digamos assim, que ela vai dar uvas de muita qualidade, ainda mais antiga, mas ela diminui muito a produção. Então, as vinhas antigas, que a gente chama de vié e vinha, elas vão dar um vinho mais qualitativo, tanto que a gente vê etiquetas, né, escrevendo ali vié e vinho, então é um vinho melhor. Mas depois de uma certa idade, então aí com 30, 40 anos, ela vai estar dando vinhos muito bons. E lógico, quando ela chega lá nos 80 anos, ela vai dar uma uva boa, mas a produção é muito pequena. Até que um dia ela morre. Até que um dia ela morre e vai ter que ser replantada e vida que segue. Que nem a gente. Que nem a gente. A Marina está nos trazendo aqui para conhecer a Champagne Drapier, que tem algo muito especial, uma cave muito especial aqui embaixo que foi criada ainda no tempo de Bernardo de Claraval. Sim, essa cave deles, ela é da época da Idade Média e diretamente ligada aos monges
da época de São Bernard e a abadia aqui da região. A gente vai conhecer, né? Vamos conhecer tudo isso. C'est des sons qu'on aime, hein? Au Champagne, quand on dit, on entend ce bruit, on dit « Oh, quelqu'un m'appelle !» Et comment vous avez arrivé la famille ici? Alors, la famille de Drapier est en Champagne depuis plusieurs siècles. Nous étions marchands de draps à l'origine, la draperie. À votre santé. Ah oui, santé. Allez. Santé. À la santé. À la santé. Merci Marie-Claire, merci Marie-Claire. Merci. Santé, lui, regarde, il veut boire aussi. Il veut Et entre vous, il y a une spécialiste dans le vin précisément, ou tout vous connaissez bien le... Alors, c'est lui, c'est Hugo le spécialiste. C'est Hugo. Aujourd'hui, c'est Hugo le spécialiste. C'est lui qui fait le vin. On travaille ensemble, hein. Papa c'est le patron, donc c'est lui qui a le dernier mot. Et puis Plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Et on travaille ensemble, donc on déguste souvent ensemble, avec Charline, avec Antoine, donc on connaît tous très bien le métier. Avant vous, qui était là? C'était les Alors, parents? très bonne question. Ici, c'était une annexe de l'abbaye de Clairvaux. Saint-Bernard, c'est lui. Il y a tous les clients ici, la famille Drapier qui est là, mais le plus important, c'est lui. Parce que c'est lui qui était en Bourgogne et qui a apporté dans ses bagages les pinots noirs de la Bourgogne en Champagne. Et il s'est installé en Champagne avec un terrain qu'on lui a donné. Thibaut, comte de Champagne, lui a donné un terrain. Et il a apporté les petits plants. Et il a planté la vigne ici. Parce que les Romains ici avaient mis de la vigne de toutes sortes. On parle de 2000 ans. 2000 ans. Ouais. Ah, Les Romains ont apporté la vigne ici, voilà, 2000 ans. Mais il y avait toutes sortes de cépages plus ou moins intéressants. Et lui, il a dit, je veux le pinot noir parce que c'est un grand cépage de Bourgogne pour faire des grands vins rouges. Et donc on a planté le pinot noir ici au XIIe siècle. Donc Bernard était intéressé au vin. Bien sûr. Parce qu'il était à Cîteaux, qui est propriétaire du Clos Vougeot. Le Clos Vougeot, c'est le plus grand vin de Bourgogne de l'abbaye. Donc il avait une connaissance du vin et il voulait produire du vin parce que toutes les abbayes avaient une production de vin. Ça, c'était important. Parce que le vin rouge, le sang du Christ, devait être parfait pour la messe. Sauf qu'ils ont planté de la vigne et juste un petit verre pour la messe, c'était pas beaucoup. Alors après, ils buvaient, ils avaient des amis, et les amis des amis, et après, ils ont fait du business, ils ont vendu le vin. Et c'est comme ça qu'il a construit nos caves ici. En XIIe siècle, en 1152, il a construit nos caves ici parce qu'il a construit de plus en plus de caves et planté des vignes. Voilà. Et ça, c'était l'ordre cistercien pendant plusieurs siècles. Et pour vous, comment vous voyez Saint-Bernard? Il est quoi pour vous? Qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Alors, j'aimerais avoir la réponse aussi de mes enfants, mais je vais vous dire, pour moi c'est un grand inspirateur parce que c'est un cistercien, beaucoup de travail, très discipliné, vraiment pas de fantaisie, pas d'argent, mais beaucoup de travail. Et l'argent réinvesti dans l'exploitation, dans la construction des caves. Mais en même temps, il aimait beaucoup les plaisirs. Le plaisir du vin, le plaisir de la nourriture, mais un plaisir intelligent, un plaisir pas de tomber ivre-mort par terre, que 900 ans après sa venue, on a toujours le même cépage, on a la même cave, et on continue dans cet esprit. Et le champagne, particulièrement, est un vin d'esprit. Parce qu'on a prouvé scientifiquement, les docteurs ont prouvé scientifiquement que le champagne, son gaz carbonique, montait dans les sinus et donnait plus de joie à la tête. Et c'est un vin qui va moins dans les veines et dans le corps. Le Bourgogne, les cognacs sont des choses qui vous réchauffent le corps. Bon, ici, Bourgogne, cognac, non, jamais. c'est très bon, c'est autre chose, c'est autre chose.
Et le champagne, c'est quelque chose qui monte. Et vous avez, quand vous buvez du champagne, vous avez les yeux qui brillent, vous avez les sinus. C'est vrai l'histoire que Louis XIV. Oui, on a commencé à servir des vins ici de la région, à Louis XIV, et il y a des vins pétillants qui se servaient à Versailles, bien sûr. Mais Louis XIV, il avait tous les fruits, tous Mais les c'est vins. grâce à lui quand même que le Oui. champagne est arrivé sur C'est le grâce tableau à lui. royal, oui. Il est devenu très riche, et cette salle ici a été construite à l'origine à la fin du règne de Louis XIV, 1663, 1663. Et c'est à cette époque, c'est vraiment à cette époque, que les vins pétillants de Champagne ont commencé à Versailles. Ça a été le premier ambassadeur, parce que tout le monde venait à Versailles. Et là, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Et on appelait le vin d'ailleurs saut de bouchon. Parce que quand on sortait le bouchon, il sautait comme ça. Et c'était la joie. Et c'est là qu'on a Et en commencé. plus, c'était le vin des rois, parce que Reims est l'endroit où on sacrait les rois. C'est quel âge pour donner un peu de champagne à l'enfant? À la naissance. Ah ouais. Moi j'ai donné, c'est la première chose qu'ils ont bu mes enfants en sortant du ventre, c'est du champagne. C'est vrai. Avant le lait, c'est le champagne. Même à la Juste une maternité, goutte, hein. voilà, mais c'est juste une goutte. On prend dans le verre comme ça, on trempe le doigt et on met juste une goutte sur les... Avant le lait? Oui. Oui. Merci. Allez, santé. Allez, regarde, cette beauté, regarde-les. Se você está gostando desse vídeo, aproveita para curtir e se inscrever no nosso canal. E se quiser se aprofundar e apoiar o Jornada Infinita, vem conhecer os nossos cursos no rodrigoalvarez.site. Merci pour nous avoir ici. Merci à vous Rodrigo. Où sommes-nous exactement? On est dans nos caves. On appelle ça le cercle en Champagne, ça veut dire les caves. C'est différent, cercle et cave. Oui, le cercle en fait ça veut dire le rond qu'il y a autour des barriques et c'est le nom qu'on donne en Champagne à l'endroit où on vieillit le vin et on se sert de toutes ces barriques pour faire notre champagne. O nome dessa cuvée aqui, permission, é que eles dão a permissão ao vinho de sair daqui, né? Em referência à prisão que foi durante a Revolução, mas que pode guardar esse vinho, deixar muito tempo esse vinho ainda, ele pode ainda esperar na casa do comprador, do degustador, e ele pode ser aberto, que essa é uma pergunta que todo mundo faz. Ah, o vinho tem que beber, tem que esperar? Depende, não tem uma resposta 100% correta. No caso, ela aqui falou, esse vinho permission, a gente dá a permissão dele sair, mas pode esperar. E já tem outros vinhos que a gente vai provar que eles fazem esperar muito tempo e quando eles decidem colocar no mercado, eles já estão prontos e pode ser um risco esperar. Por que essa rolha é diferente? Esse aqui é um vinho tranquilo, ou seja, um vinho sem efervescência. Esse é um vinho como é a base do champanhe, né? Todo vinho que não é champanhe, que não é um... É vinho tranquilo, É tranquilo. vinho tranquilo. E o vinho de champanhe, durante muito tempo, ele foi tranquilo, até um monge transformar ele e descobrir o vinho efervescente. E faz só por uma bagunça quando abre, tá, gente? É normal, não tem problema. E sempre um vinho artesanal desse feito com essa cera aqui é um vinho que vai ser especial, porque dá muito trabalho de fechar dessa forma, sabe? Então sempre eu falo assim, está na dúvida de 2 garrafas, não entende nada, faz outra profissão, não é do ramo do vinho. Tem uma com cera e uma sem, pega de cera, que é uma coisa especial. Alguém fez pensando em guardar. Alguém fez pensando em guardar, alguém fez com o objetivo que essa cera também, ela não é uma cápsula como essa daqui, ela permite um respiro, uma troca com oxigênio que é diferente. Nossa, o buquê sublime. C'est 100% Pinot Noir. Et avant de faire des vins blancs issus de Pinot Noir, on faisait des vins rouges issus de Pinot Noir. Marina, o meu entendimento de quem gosta só de degustar e não entende, é um vinho ácido, que eu sinto muito a terra. Parece que eu tô... A terra não, aquela pedra que a gente viu lá, aquela mineral, pedra de é isso? Jurassic. Eu já ia perguntar, como a gente tem a oportunidade de estar com a Charline aqui, que isso é raro, você provar o vinho com a pessoa que faz.
Ele, na verdade, ele tem um aroma ali de estábulo, um aroma que remete ao vinho natural. E provavelmente esse aqui, em 2018, é um vinho que eu posso decantar. Esperar uma hora ele vai mudar, diferentemente de vinhos antigos. E esse é um nariz que, para um degustador que não entende muito ainda, pode se assustar. É um nariz, é um aroma de vinho natural, que é o aroma da natureza. É a mesma coisa que alguém que toma um café só com açúcar e de repente vai tomar um café puro. Esse é o café sem açúcar. Esse é o café sem açúcar. Às vezes a pessoa fala, não é bom, não é isso. Não, calma, que né, às vezes você não tem o conhecimento ainda para entender isso, mas é o vinho natural. Hoje em dia a gente vive num mundo tão superficial, as pessoas têm que estar extremamente filtradas, mostrando uma coisa que elas não são naturalmente. E o vinho ele é assim. Ele é o contrário, ele é o natural. Ele é o natural e esse aqui faz bem para a saúde. Rodrigo, isso aqui é um grande privilégio e isso aqui que a gente está fazendo agora, provar um vinho tranquilo numa cave familiar, é toda a história do champanhe. O champanhe foi descoberto por acaso, não foi uma invenção, foi uma descoberta. No tempo do Bernardo de Claraval, era esse vinho. Era assim, não tinha efervescente. O vinho chamava champanhe, né? Chamava vinhos de champanhe, né? Vinhos que o champanhe é um vinho, ou tranquilo como esse, que não tem efervescência, ou efervescente, mas foi lá no final do século XVIII, 1780, por ali, que um monge, que era responsável da abadia de Auvilliers, que foi o Dom Perignon, que viu essas garrafas explodindo e foi beber. Explodindo? As garrafas explodiam por causa da pressão atmosférica, elas não suportavam aquela pressão. Aí ele disse, não tá bom. Não, ele bebeu, e muito pelo contrário, ele bebeu e falou, estou bebendo estrelas. Ele gostou e achou aquilo mágico. E foi aí que nasceu o champanhe, a partir de um monge, né? Os monges estudavam muito, eles tinham precisão. Celui-là, c'est le perpétuité. Perpétuité. O que ela está explicando é que, bom, esse vinho se chama perpetuidade porque na mesma garrafa a gente tem várias colheitas, vinhos de várias épocas diferentes que eles vão guardando e juntando para fazer esse vinho. E esse nome perpetuité é uma homenagem que eles fizeram à abadia daqui, que foi uma prisão num período, mas é um método, Rodrigo, que chama solera. No mundo do vinho a gente chama um método de perpetuidade, é solera. Cada ano vai acrescentando um pouquinho de vinho e fica uma coisa única. Tem, na verdade, a legislação de champanhe, ela autoriza a comercializar após 15 meses. Só que esse champanhe em 15 meses não é o tempo necessário. Como tudo na vida que a gente estava conversando sobre a vida, as videiras, tudo necessita tempo para você atingir o objetivo, para você ganhar alguma coisa, para você ficar resiliente, forte. O champanhe não é diferente. Então aqui a gente vai provar um champanhe muito especial, mas não são 15 meses, porque 15 meses você conquista a mediocridade. Aqui é 4 anos. E todo o champanhe bom, ele nunca vai ficar o mínimo necessário da legislação, ele sempre vai ficar muito mais. Por que você apareceu com essa espada na mão? Isso aqui é um sabre, não é uma espada, é um sabre da época... minha ignorância. Isso é da época de Napoleão, e esse aqui é um verdadeiro mesmo, que pertenceu aos súditos, lá, os companheiros de Napoleão Bonaparte. Ele pertence aqui à vinícola Drapier. E o Napoleão dizia uma coisa, que a gente precisa disso também. Ele dizia que o champanhe, a gente precisa dele na derrota, mas a gente merece na vitória. Ou seja, sempre, todos os momentos. E em homenagem à França e à região de Champagne, a gente vai sabrar essa garrafa aqui. Cuidado aí, Rodrigo, você chega pra lá. Vou sair de perto, deixar você fazer sozinho. É mágica esse sabre? É mágica, é o sabre de Napoleão. Esse é de verdade, tá? Olha só, a Marina cortou perfeitamente aqui. Não tem nenhum risco de vidro. Tem treinamento para isso, Marina? Tem um treinamento. Olha, tem que ter prática, então se você não é acostumado, não faz. Mas aqui, Rodrigo, encosta aqui, ó. Encosta aqui. Você tá vendo a junção do vidro? A gente tem que fazer identificar, cuidado aqui em cima, que aqui machuca. Mas essa junção do vidro é a parte mais fraca do vidro. E eu, sabendo onde que ela tá, é exatamente nesse ponto que meu sabre tem que bater. Esse é o segredo. Contando aí pra turma. Perfeito. Tá? E a garrafa tem que estar bastante fria. Se ela estiver quente, tem um risco aí de estar quebrando a garrafa, machucando.
E uma coisa que eu falo para todo mundo fazer cuidado é que não tem risco do vidro entrar, mas uma vez que eu abrir minha garrafa, isso aqui é uma arma, tá? Então esse vidro aqui ele corta. Então aí uma pessoa vai e toma conta do serviço. Não faça em casa. Il y a une mousse qui est très fine et c'est ça qui fait la beauté du profil aromatique, hein, c'est le toucher de bulle. Ah, isso é muito importante que ela falou, Rodrigo. Olha, ela tá falando aqui que o toque da efervescência é realmente rafinado ao extremo. E isso é um fator ligado à qualidade do champanhe aqui que a gente estava citando, da Maison de Rapier. Mas tem um outro fator também, Rodrigo. Sabe aquelas flutes compridinhas que a gente é acostumado? Não é o ideal. O ideal é essa taça aqui, ó. Eu ia perguntar por que é que nós estamos bebendo champanhe num copo que parece de vinho. É uma taça universal de vinho. É um champanhe tão magnífico, com muito aroma, de qualidade. A gente precisa que o aroma seja oxigenado. Eu preciso desse oxigênio entrando aqui para eu ter prazer. E por que que todo mundo pensa que champanhe se bebe na outra taça? Une bonne question. Pendant longtemps, on buvait le champagne dans la coupe. La coupe, la légende, c'est que la coupe était moulée sur la poitrine de Marie-Antoinette. Ça, c'est l'histoire, qui est pour ça que pendant des siècles, on a bu. Mais il y a eu pendant très longtemps la coupe qui s'est transformée en flûte, qui avait le côté festif, la forme est différente, et on pense que c'est mieux pour le champagne. Mais non, et donc maintenant, depuis plusieurs années, on sait qu'il vaut mieux boire dans des verres à vin. Eu acho que as pessoas tiveram alguma informação errada em um dado momento. A gente está falando aqui de prisão, de abadia, e eles queriam emprisionar a efervescência para evitar que isso saísse. Mas nada adianta colocar presa a efervescência, porque a gente precisa de oxigênio para revelar os aromas. E por isso que essa taça aqui é ideal. Et ça, c'est une étiquette que j'ai dessinée et je me suis un peu inspirée de la Bible de Saint Bernard. Il l'a créée, c'est en luminure. Saint Bernard était quelqu'un qui aimait énormément la nature, la forêt surtout. C'est quelqu'un qui s'est inspiré qui a inspiré, et il ne voulait pas représenter les animaux ou le règne humain. Il voulait que Dieu s'incarne uniquement dans la nature. Et je trouve que c'est une philosophie qui va bien chez Drapier. Et c'est pour ça que j'ai retenu cette... E a questão das regras aqui? Você estava contando agora no carro. Tem muita regra para os produtores aqui. Rodrigo, tem muita regra, porque cada região vinícola, a gente está em Champagne, aqui é o CIVC, Comitê Interprofissional do Vinho de Champagne. Ele vai determinar o primeiro dia oficial da colheita. Então, assim, você quer estar com a sua equipe de produtores, tudo pronto para fazer a colheita, você não pode. É determinado por um laboratório que vai analisar a uva, a frutose, isso para a gente beber um champanhe bom. E a quantidade de uva por parreira? A quantidade também. Cada pezinho de uva ali, ó, a gente está na primavera, ele vai ter um botão que a gente chama de bourgeon. Esse botãozinho vai virar um cacho de uva. E não pode deixar ter muitos cachos, porque senão o nutriente dilui e a qualidade da uva não é bom e o vinho fica diluído. Você estava fazendo uma comparação, você teve gêmeos? Eu tenho gêmeos. Eu falo assim que no meu corpo, de gêmeos, os bebezinhos tiveram 2 quilos, mas foram 2, né? Então foram 4. Foram 4 quilos só de criança. Aí tem a placenta e líquido. E um dia até uma médica falou assim, pô, você, filho com 2 quilos, o que aconteceu com 9 meses? Aí eu falei, não, calma, foram gêmeos. Aí ela falou, tudo bem. E a vinha é isso, ela é muito parecida conosco, com o ser humano, porque se tiver muitos cachos, não vai dar cacho com nutriente suficiente. Então, o homem que vai trabalhar em conjunto, né, com a natureza, o vinho que a gente bebe, ele é esse conjunto. É Deus, o homem e a terra. E essa que é a beleza e toda a magia do vinho. Né? Deus está aqui nesse clima aqui, que vai determinar o sol, a chuva, o homem vai trabalhar isso e a força da natureza.